Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Tributarista do Futuro. É aqui que discutimos estratégias para promover o desenvolvimento econômico do Brasil, sempre unindo profissionais raros, valiosos, que têm essa expertise na área tributária, com inteligência de negócio para fazer as empresas crescerem de forma ética e sustentável. Eu sou Letícia Amaral, sou tributarista de inteligência de negócio, sou a hostess desse podcast, e no episódio de hoje vamos falar de algo bem inusitado na nossa área. O meu convidado é muito especial, ele vai trazer aqui sua trajetória de vida, falando desde quando ele era empresário da indústria. E hoje ele é empresário, mas empresário tributarista de inteligência de negócios, e como eu chamo um tributarista growth hacker, ele é CEO do seu próprio negócio. Então, é uma trajetória diferente, inusitada, e eu quero que vocês deem as boas-vindas ao meu querido Sérgio Parra. Sérgio, seja muito bem-vindo e vamos falar dessa história totalmente inusitada aí, né? Vamos, Letícia. Obrigado pelo convite, né? Realmente é uma história diferente. É uma história diferente, uma história bem legal, muito agradável, né? Uma história muito gostosa de ter vivido, de estar vivendo ainda, né? Mas é uma história muito boa, muito legal. Muito bacana. Sérgio, então vamos... Porque assim, normalmente, as pessoas que sentam aqui para conversar comigo no podcast, normalmente uma trajetória, a não ser quando já vem um empresário mesmo, mas não é um empresário que nem você que migrou de um ramo e foi para o tributário, mas normalmente as pessoas vêm de uma trajetória do direito, né? A grande maioria vem de uma trajetória do direito, assim como eu, né, vem da trajetória do direito, outros da contabilidade, outros da administração, mas eu te confesso que é o primeiro que veio de uma trajetória da indústria e caiu no tributário. Me conta como que foi isso. Pois é, Letícia, a minha história, na realidade, ela vem de empresa familiar desde sempre, né? Eu passei por alguns setores, tive durante muitos anos na área editorial, Olha só. E editorial e de eventos também, né? Eu tive nessa área por muitos anos. E em 2010, 2012 eu tinha uma indústria, né? Uma grande indústria na área metalúrgica. E essa indústria foi uma situação muito interessante porque eu fazia parte da administração, né? Eu cuidava da parte administrativa da empresa e eu tive muito contato com a área tributária, né? Com o setor fiscal, eu sempre tive muito perto. E eu comecei a pegar gosto, né? Eu comecei a ver que tinha ali algumas deficiências, que nós tínhamos algumas oportunidades, mas que o empresário, a minha indústria já existia, eu comprei na época, eu via que o empresário que nos vendeu, ele estava muito distante, né? Estava muito distante da realidade. Do negócio, né? Distante do negócio mesmo, e tinha uma boa equipe ali, um pessoal muito, muito legal, mas ele estava distante, né? E aquilo me chamou a atenção de oportunidades, de problemas. Fiquei com a indústria vários anos e aí, de repente, eu resolvi sair, né? Eu tinha um número de colaborador muito grande na indústria e saía muito cedo, chegava muito tarde, comecei a ter uma qualidade de vida afetada com a família. Eu falei, não, vou mudar. E aí comecei a procurar alguma coisa para fazer, comecei a procurar algum novo caminho e, na época, comecei a me interessar pela área tributária. Né? Deixa eu, antes de você ir para a área tributária, vamos explorar um pouco esse teu momento como empresário da indústria. Quando você fala que você vem de uma empresa familiar, não era a indústria metalúrgica? Era a parte editorial. Que né? segue, a tua família segue? Segue até hoje, né? Minha família seguiu com o negócio, é um negócio muito legal. E eu estava naquele negócio a vida toda, então passar para a indústria já foi uma mudança. Entendi. Né? Mas quando você estava na editora, você também já tinha o cargo de gestão? Também já tinha. Já tinha o cargo de gestão. E lá já tinha algum contato com o tributário? Também, mas menos, mais distante. Menos, né? Já era um contato menor, a editora também era menor, né? Era um negócio menor. É porque a editora também tem muita imunidade, né? Mas também tem muito desafio. Eu já tive cliente de gráfica, né? Que é bem... eu tive gráfica também. E gráfica já é aquela coisa mais... Você tem produtos com incidência e produtos sem incidência com imunidade. Então, é mais difícil a parte de gestão disso tudo, de portfólio, de estoque. Qual o papel que vai para o livro, qual o papel que não vai. O imune, né? Então, mas eu te confesso que ainda, nesse período, eu tinha uma distância,
Do né? tributário. Do tributário. Foi na indústria que começou, eu tive as duas coisas junto, eu fiquei com a editora e com a indústria por um tempo, né? E, e foi da indústria que despertou essa questão tributária. Eu acho até que a indústria ela tinha uma necessidade maior, né? Eram muitos funcionários, Eram quantos funcionários? olha, Letícia, em torno de 450, 500 funcionários. Já uma folha bem expressiva, né? Era, Então, era não, bem e grande. a indústria é lucro real. Lucro real. Então você pegou todas as complexidades do tributário, você pegou na Eu indústria. peguei na pele, né? Então isso me deu, mas foi legal. Você vê que na vida, né, tudo é legal, porque eu senti ali o outro lado, né? Então hoje eu sei o que passa, né? Sim, você já viveu na pele o que hoje você orienta seus clientes. Pois é. Então essa conversa ficou muito fácil com o cliente hoje, porque é só se colocar no lugar dele, né? É só entender realmente o problema, né? Entender o que ele tem ali de complexidade dentro do negócio dele. Então a conversa ela é realmente muito, muito fácil, né? De fluir, porque eu tive do outro lado. Então ficou fácil de entender. Né? E como que você, pegando hoje que você está do outro lado, né? Você está do lado de consultoria, o que que você vê pela tua experiência como empresário, né? Então, vamos pensar o empresário da indústria, a tua visão como empresário da indústria para o tributário, para as tuas necessidades dentro do tributário, como era, até é interessante o pessoal saber, né? Porque é uma visão do cliente, né? No Sim, nosso caso. sim. Então, o que que é essa visão do cliente, como era essa visão do cliente e como isso foi importante, te potencializou quando você passou para o lado da consultoria. Eu acho que o grande, na minha opinião, Letícia, eu acho que o empresário ele fica muito distante do negócio, né? Eu acho que ele, os empresários normalmente estão cercados de gente muito boa, né? Você vê escritórios de contabilidade aí que hoje são E acaba maravilhosos, confiando né? muito, sem querer ter Acaba muito confiando muito, reporte, assim. né? E o que acontece é que a nossa situação tributária hoje ela ainda é muito complexa, né? Então, você quando tem uma indústria, eu, por exemplo, na minha, eu tinha vários produtos diferentes. Então, e Uhum. cada um era Coincidências diferentes. coincidências diferentes. Então, muitas vezes aquele cuidado, ele não é visto no momento de fechar o contrato, né? Porque às vezes você fecha um contrato ali pelo valor, né? E esquece de ver tudo que está por trás. Isso é muito comum. Você até Esse ter um contrato, você está falando contrato com a contrato contabilidade. comercial, Ah, o um contrato contrato comercial comercial com com o o teu cliente, cliente. né? Tá. Então você não passa pela contabilidade antes, você não vê o custo daquele contrato, então isso é uma coisa muito complicada, né? Hoje para alguns clientes em várias áreas, não é só na indústria, né? Você às vezes tem um contrato aí que você fecha de 5 anos achando que você está fazendo um baita de um negócio e às vezes não está, Sim, você não né? colocou, não calculou Exatamente. o impacto do tributo naquele contrato. Exatamente. Então, eu hoje, quando trabalho com o cliente, a gente conversa muito sobre isso, né? Até antes dele fechar o contrato. Vamos conversar, vamos ver direitinho, né? Vamos acertar, porque se você alinha tudo isso antes, fica bom. Então, eu penso que hoje o meu escritório ele tem esse diferencial, né? Você de fato leva a visão do negócio, né? Porque Exatamente. você já viveu isso. Então, assim, eu tenho esse meu papel de poder mostrar para tanto meu time interno quanto meu ecossistema de alunos e mentorados a importância deles conhecerem os negócios para depois entender o impacto dos tributos nos negócios. É Exatamente. porque, para mim, eu como profissional, eu demorei muito para ter essa visão, porque eu nunca tive o teu lado. Eu Sim, fui forjada dentro de uma linha clássica, vamos sim, dizer, sim. né? Fez a faculdade de Direito, daí entra no escritório, e aquela coisa de você realmente estar meio distante dos clientes, fazendo, né, tarefa por demanda, e não ter essa visão. Então, depois, quando eu aprendi que precisava, hoje eu passo para frente isso, né? Porque foi um Sim. aprendizado E muito muda rico. tudo, né? Muda Muda totalmente. tudo. No seu caso, você já veio de uma experiência prática, É, né? Da dor do empresário ou, né, de ter aquela realidade empresarial no dia a dia, saber exatamente que se você, na indústria, né, sim. uma vírgula mal calculada já gera um impacto enorme na tua margem de lucro. Com certeza. A cadeia ela é uma cadeia muito complexa, né? Então você tem que tomar muito cuidado. E também, Letícia, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que o empresário, às vezes, ele não se vê como empresário.
É uma coisa curiosa, né? Mas às vezes ele se dedica tanto para aquele negócio, ele está tão envolvido com o dia a dia dele que ele Com a operação com a do operação, negócio. né? Algo muito comum no nosso Sim, meio sim, também. sim, sem Porque dúvida. para gente, para quem é mesmo o tributarista, para entender que ele não é apenas um tributarista, mas que ele é um empresário da área tributária, também Exatamente. tem um caminho. E isso fez muita diferença para mim, né? Porque eu sempre me vi como tributarista, mas como empresário. Como dono de um Então, como negócio na dono de área um negócio tributária. e colocando tudo aquilo que eu aprendi, né, no negócio, como empresário. Então, sempre tentando ter esse olhar, né? E como quando você era empresário, o que te fez entender essa mente de empresário? Que você não tinha apenas uma indústria, que você tinha que estar ali olhando a operação, olhando a fabricação das peças, enfim, a, a parte de empacotamento, despacho e tal, mas que você realmente tinha um negócio que tinha que olhar a gestão e dentro da gestão tributária. Como que foi? Isso já era algo natural seu, que já vinha das outras experiências? Eu tinha Foi. algumas coisas interessantes que era o seguinte, eu chegava na minha fábrica muito cedo, eu tinha uma fábrica relativamente grande, né? E eu tinha o hábito de andar na empresa, eu fazia um X, né? Eu ia para um lado, isso tudo às 7 da manhã. Eu Uhum. ia para um lado, ia para o outro, ia para o outro. Então, eu olhava tudo de manhã, né? Eu olhava todas as partes da fábrica, né? A fábrica rodava 3 turnos, então tinham coisas que ficar da noite, eu olhava. Então, eu aprendi que você passa ali a parte operacional para cada responsável, mas que você tem que tentar extrair o máximo possível daquele negócio, né? Então é aquela visão de empresário mesmo, é a visão de que você tem mais para fazer, de que você, né, tem que aproveitar o máximo do teu negócio. Então era uma visão de melhorar a todo tempo, né, de estar muito junto com a gestão, então acompanhar a gestão dos departamentos, estar com todo mundo ali. Isso vai te ensinando a caminhar, né? Então quando eu me vi, digamos assim, sozinho na gestão, né, para construir um negócio talvez menor em termos de número de gente, mas maior em faturamento, né? Aquilo tudo para mim começou a fazer sentido, porque eu já tinha as pecinhas onde colocar na minha cabeça. A estrutura de um negócio, ela, como empresário, ela é sempre muito parecida, né? É fazer o melhor com aquele negócio que você tem na mão. Então, não me preocupava títulos, me preocupava saber, né? Eu Uhum. tinha que entender, tinha que Sim, o estudar, conhecimento em obviamente, si. conhecimento para mim era fundamental, é fundamental. Mas como empresário eu tinha que saber fazer a coisa funcionar, fazer dar dinheiro, né? Fazer E dar a tua dinheiro. opção de não ser mais empresário da indústria não foi porque a tua empresa não estava indo bem, porque tinha algum problema de gestão, foi por conta de qualidade de vida. Foi família, Foi né? família. Foi realmente qualidade de vida. Também era uma sociedade com várias pessoas, então nós éramos em Uhum. 5, né? E eu simplesmente eu queria optar por uma qualidade de vida melhor, né? Eu queria um negócio diferente, né? Que eu pudesse ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Que não saísse tão cedo, não chegasse tão tarde. Na época minha filha ainda era pequena, então eu falei, não, esse período não volta, né? Então eu tive muita tranquilidade em mudar. Na realidade acho que foi a maior mudança da minha vida, porque, né, eu Foi. já não era tão jovem, digamos assim, né? Você estava com que idade quando você fez Eu essa estava com transição? mais ou menos uns 48 anos, Uhum. 47 anos, né? Mas eu estava no tributário, eu ainda tinha que estudar, né? Então eu também comecei a atuar depois que eu fiquei preparado, né? Eu me preparei Uhum. para isso, né? E até hoje, né? Eu sou um empresário, mas eu sou cercado de pessoas muito competentes, né? Então eu fiz uma estrutura que me garante uma excelência de entrega. E quando você decidiu fazer essa migração, que daí você comentou que o tributário te chamou a atenção pela tua vivência dentro da indústria, né? Ver toda a importância que o tributário tinha, a complexidade que o tributário tinha, Total, né? total. É, quando você resolveu fazer isso e para hoje, olhando, o que que você acha que mudou, né? Em termos de qualidade de vida, você acha que teve Ah, mudou realmente? muito. Mudou muito. Primeiro que só para fazer uma, né, uma observação, eu fui para a área pela complexidade,
Porque eu, como empresário, eu sentia a dificuldade que eu tinha. Então, eu sabia que os outros também tinham. Os outros empresários Né? também Eles iam também sentir a tinham, mesma né? Eles coisa. sentem, né? Então, isso para mim foi fundamental. O nosso mercado, o mercado tributário, ele é um mercado muito gostoso, né? É o que a gente estava falando um pouco antes de começar aqui, de maneira informal. Foi um mercado que me trouxe surpresas muito boas, né? Um mercado que eu conheci pessoas que não tem problema em dividir, né? Então, você aprende muito com pessoas que fazem o mesmo que você, né? Você aprende, você divide trabalhos, você... É uma troca É uma de troca. conhecimento, é uma troca de novidades o tempo todo, né? Porque o Sempre, tributário é uma área sempre. que muda o tempo todo. E uma troca muito rica, né? Porque é uma troca que, às vezes, um bate-papo com um parceiro, com um amigo pelo telefone resolve muita coisa. Então, eu te confesso que eu realmente, respeitando e valorizando tudo que eu vivi, né? Em todas as áreas que eu passei, criei minha filha, né? Enfim, tenho muita gratidão por tudo que eu passei, Sim. pelas pessoas que eu conheci no tributário antes de seguir a minha carreira, né? Solo. Tenho gratidão por tudo isso que eu vivi, mas eu não tenho dúvida que para mim foi muito melhor. Foi muito melhor. Vale muito a pena. Valeu. Você sabe que o ano passado, 2025, eu fiz uma imersão que chama Modelo e Escala de Negócios. É uma imersão que é conduzida pelo Caio Carneiro, pelo Jojota e pelo Flávio Augusto. E aquilo me marcou muito, porque o Flávio, ele é um baita do empresário, né? E a parte da escala, dessa questão de modelo de negócio, escala de negócio, é ele que traz muito bem na imersão, né? E ele fala assim, ó, você quer ter um modelo de negócio que seja escalável, você foge de ICMS e de IPI, foge! Pois é. Foge de ICMS e de IPI. Pois Porque é. daí ele falou, porque ICMS e IPI, você vai estar trabalhando com uma alta complexidade e você vai estar no modelo de negócio que a margem de lucro é muito apertada. É isso mesmo. Então, aquilo me marcou muito, porque a gente sabe que é isso, né? Mas pegar um empresário, que é uma referência, né? Em termos de sucesso empresarial, né? Ele veio falar assim, você quer um modelo escalável, um modelo de negócio bom, você foge de ICMS e de IPI. Ele tem razão. Ele tem razão. Foge de ICMS e de IPI. E aí ele fala, quer um modelo bom, vai para o modelo da imunidade, porque ele defende muito, né? A questão de você ter uma editora, você ter negócios educacionais, em que parte é o trabalho intelectual e outra parte é o trabalho editorial. Sim. Que ele falou, o melhor dos mundos é esse, você conseguir unir a parte intelectual, está sujeito ao ISS, até agora, né? Sujeito ao ISS, daqui a pouco a gente já vai ter um pouco menos de... Daqui a pouco, daqui a uns bons anos, né? Mas teremos um pouco de mudança nessa sistemática aqui. Sim, nesse cenário. Mas mesclando com as imunidades, né? Então, assim, é muito estratégico para você ver um baita do empresário, que é bilionário, e falar, olha, como que você modela o seu negócio? Olha o tributário. É verdade. Você quer escolher um bom modelo de negócio, um bom modelo que ele seja altas margens de lucro, ele seja escalável, você primeiro olha a estrutura tributária dele. Se a estrutura tributária dele é favorável, você vai conseguir, né? Por isso que trabalhos intelectuais, que é o nosso caso, né? Parte de consultoria, advocacia, a contabilidade também, mas acho que menos por conta de alguns fatores na contabilidade que tornam menos hoje em dia é mais escalável por conta de muito sistema, muita automatização. Mas ela ainda agrega uma margem de lucro um pouco menor, né, do que a consultoria e do que o direito, do que a advocacia em si. Mas quando a gente fala de trabalho intelectual, que é o nosso caso, a gente que define basicamente a margem de lucro, né? De quanto que o nosso intelecto contribui pro resultado do outro. Porque basicamente é isso que vai fazer diferença. Sim. Quanto que eu consigo agregar no seu resultado. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção, né, Letícia? Realmente você trabalhar em segmentos em que a margem ela era muito apertada, né? Então, quando eu vim para o nosso segmento, foi uma diferença muito grande. Né? Então, eu senti muito essa diferença de ganho, né? Foi bem significativo. Com menos trabalho, né? Menos trabalho. Eu diria para você que é um trabalho realmente muito intelectual, né? Uma coisa realmente muito, muito
ali muito de inteligência de negócio, né? A gente trabalha com a mente, trabalha com a nossa inteligência, Exatamente, literalmente, né? exatamente. Mas, sem dúvida nenhuma, muito vantajoso. Não, bacana. Então agora a gente pode começar a explorar um pouquinho mais depois desse momento que você fez essa transição de carreira. Como que foi no início? Porque você falou, já estava com uma idade mais avançada, que normalmente é um desafio maior você começar. Você desde o início já tinha uma vontade de tocar o teu próprio negócio? Como que foi essa tua estrutura desde de absorção Sim. de estudo, conhecimento e tal, para a prática efetiva? Não, na realidade, eu iniciei com um sócio, né? Eu tive um sócio na região do ABC, um advogado, um contador, um cara muito inteligente, muito bom. E comecei os meus primeiros passos com ele, né? Na prática? Na prática. Eu comecei aprendendo com No ele. início não buscou uma especialização de estudo ou... Na época ainda não. Ainda não. Né? Eu comecei a entender um pouco o negócio. Eu sempre tive outros negócios juntos. Né? Nunca coloquei os ovos numa mesma cesta. Mas comecei a sentir o negócio e comecei a entender um pouco mais. E aí fui buscar a especialização, né? E acabei encontrando o FTF. Ah, que legal. Foi logo no início da tua jornada, então. Foi logo no início. E o FTF, ele mudou tudo para mim, né? Porque o FTF, ele me dava um conhecimento. Dava uma base também, né? Teórica, um conhecimento, uma base, uma ambiência muito boa, né? Porque eu tinha ali pessoas de todo tipo, né? Tinha advogado, tinha contador, né? Então, aquilo era um mundo muito diferente, né? E comecei a buscar conhecimento, fiz o FTF inteiro, né? Bastante conteúdo. Né? Já bastante conteúdo. Mais do que uma pós, muitas vezes. Muitas vezes mais. Depois eu fiz direito tributário. Mas o FTF foi a grande mudança, o grande divisor de águas, né? Eu lembro que na época eu falava para minha esposa, eu falava, nossa, Vi, é muita coisa, né? Muito conteúdo. Então, será que eu vou conseguir e tal? E ela, não, vai, vamos junto. E fomos, e eu fui fazendo o FTF, foram aparecendo os outros cursos. Aí eu comecei a mentoria com você, né? Eu entrei na mentoria. Foi outro divisor de águas, porque a mentoria, ela tratava do Sérgio, da empresa do Sérgio, né? Então aí as nossas conversas, enfim, eu resolvia situações ali que eu não ia conseguir em outro lugar, né? Então, planejamento, uma estratégia, às vezes você falava para não fazer alguma coisa e tudo que eu fiz, que você falou para não fazer, deu errado mesmo. Então, assim, Thiago, ela falou para não fazer, eu fiz. Então, você vai aprendendo que... Eu fui entendendo o seguinte, eu era novo num segmento, eu tinha uma visão, me considero uma pessoa muito comercial, gosto muito do comercial, eu acho que comercial é uma área muito legal. Aliás, todos nós deveríamos ser muito comerciais, né? Porque quem é dono de negócio precisa vender, né? Empresário e comercial, né? Eu acho que eu hoje tenho eu gosto disso, eu acho que vender para mim é muito legal, eu não vejo isso com nenhuma dificuldade, eu acho que esse contato com o cliente, né? Esse contato com o mercado, para mim é uma coisa muito gostosa, né? Então, participar de eventos, participar de curso, estar com o mercado, estar com pessoas, para mim é uma coisa muito prazerosa, né? E aí eu tive essa sociedade, depois eu acabei indo para uma empresa, que é uma empresa dessas um pouco mais comerciais, em termos de venda de produtos de crédito tributário, essa questão toda. Passei por um período numa empresa dessas, né? Aprendi muito, né? E você dentro de um grupo maior, você aprende o que é bom e você aprende o que para você não é bom, né? O que são você quer e o que às você vezes não quer, né? Você não quer, né? Cada um escolhe o seu. E aquilo foi dando uma maturidade, né? Ali eu conheci também muitas pessoas, né? Muitos amigos que hoje ainda são amigos. Passei tive grandes clientes, né? Tive uma experiência comercial muito boa, né? Uma experiência técnica também boa, porque eu entendi um pouco mais o formato, como as coisas aconteciam. E durante esse período eu fui estudando, né? Muitas pessoas nem sabiam o que eu estava estudando, né? Porque eu consegui criar um método um aproveitamento de tempo, que eu estudava de manhã e estudava à noite.
e durante o dia eu conseguia trabalhar. Uhum. Que é ótimo, né? Porque você estuda e executa. Exatamente, uma estrutura enxuta, totalmente enxuta. Eu saí de um cenário de muita gente para um cenário onde só era eu, né? Então eu era o negócio, né? Então, para que caminho eu vou? E aí chegou um momento que já não fazia mais sentido ficar naquela empresa, né? Eu já não estava mais, já tinha dado o ciclo ali e saí, né? Saí e naquele momento outras pessoas estavam vivendo o mesmo que eu, momentos diferentes, algumas saíram também, algumas antes, outras depois. E acabei fazendo parceria com uma ou duas dessas pessoas na época, né? E acabei até fazendo parceria e sociedade com o escritório mesmo, né? Ainda tenho até hoje sociedade com o escritório, com um parceiro, uma parceira daquele período, que me ensinou muito também, uma advogada. Então, naquele momento, eu decidi realmente que eu ia seguir uma carreira solo, né? Que eu ia ter o meu negócio e que eu ia me estruturar e principalmente que eu ia buscar ajuda, né? Que eu ia me associar e fazer parceria. E eu acho que foi um dos grandes segredos foram as parcerias que eu consegui. Eu consegui só gente boa, só tive bons parceiros, Conseguiu atrair boas boas pessoas e pessoas que são amigas e parceiros. O mundo FTF, volto a dizer, ele realmente para mim foi um mundo de descoberta, de aprendizado, né? Até hoje porque dependendo do assunto eu ainda busco lá, vou ver tal, vou pesquisar. Eu acho que o próprio fato da comunidade, né, tá sempre ali unida, É. muitas pessoas que a gente acaba... Hoje você sabe que a minha equipe é 100% aluno, né? Eu só pesco dentro do meu aquário. Porque tem muita gente boa, né? Muita gente boa. Eles já são bons, eles ficam melhor ainda com essa convivência, com esse dia a dia, né? E isso me ajudou muito. Eu acho que eu sempre, às vezes eu descarregava um pouquinho as baterias, eu desanimava um pouquinho e tal. E a minha esposa falava: você precisa participar do curso da Letícia. Você precisa participar. Você tá distante, por algum motivo de trabalho, excesso. E realmente eu tenho, né, esse tipo de convivência, ela auxilia demais. A ambiência, né? A ambiência é muito importante, ajuda porque ajuda muito. você tá ali num meio de pessoas que estão com o mesmo propósito. As pessoas que estão buscando, e todo mundo sabe que tem momentos de dificuldade. Sim. Eu já compartilhei com vocês vários dos meus momentos de dificuldade. Sim. Todo mundo tem. Nada. Até porque senão não teria graça a vida, né? Se fosse pois assim, né? A gente aprende bastante nesses momentos, né? Muito. E normalmente são os momentos que a gente dá o nosso maior salto. Sim. São nos momentos da baixa ali, quando a gente acha que daí a gente pega, não, vamos fazer acontecer. E daí dá os maiores picos de... E na realidade o meu histórico de aprendizado, Letícia, ele começou no mundo FTF e eu sigo com ele até hoje e fui fazendo outros cursos no caminho. Sim. Né? Na área tributária a gente tem que estar sempre eu estudando, nunca parei, não adianta. Né? Eu nunca parei. Então são duas coisas que eu faço com muita frequência, é estudar e ler. Né? Então a gente tem que fazer isso, né? Tem que fazer parte da nossa rotina diária, né? Estudar. Isso é fundamental. E a gente precisa ter a nossa rotina diária de estudar o tributário e de estudar o negócio, estudar o que vai nos fazer melhores empresários também. Exatamente. Né? E resultado, né? Você tem que estar antenado, você tem que estar preocupado. Eu acho que esse tipo de convivência, ela traz para você a informação o tempo todo, né? Então tem hora que eu abro um grupo, eu vejo, tem uma informação ali que eu não tinha visto, né? Tem alguma coisa que eu não sabia. Então, de repente, ali você está antenado, você está plugado com todo mundo. E deixa eu perguntar uma coisa, Sérgio. Volta e meia as pessoas vêm perguntar, mas eu preciso ser advogado, ser contador para estar na área tributária. E você não é nenhum dos dois, né? Não. 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 E assim, pelo fato de você não ter passado por uma formação acadêmica, né, uma graduação do direito ou da contabilidade, como que você supriu isso e realmente conseguiu ser bem-sucedido como tributarista e como empresário na área tributária? Porque não é só o empresário. Sim. Porque você está dentro, você tem que ter o conhecimento técnico, você também está instruindo, está aconselhando, tá, por mais que, né, muitas vezes
a rotina operacional a gente acaba delegando, mas a estratégia, a orientação, o aconselhamento, Sim. normalmente a gente tá o tempo todo, né? Na realidade, Letícia, quando eu fiz o FTF, eu saí com uma base muito grande, né? E o FTF ele tem uma coisa de bom. No meu caso, ele bateu, ele entrou assim, acertou em cheio, que era o tempo. Eu Uhum. não tinha tempo para perder, Para fazer 5 anos não tinha. de uma Então, graduação que não você vai tinha. acabar aproveitando pouca coisa para ter o objetivo, né? Exatamente, eu não tinha. E o que eu percebi também é o seguinte, aquele momento que eu vivi o FTF, ele me dava uma base muito boa, ele me dava uma estrutura muito legal para começar. E depois eu esperei primeiro acabar o FTF, né? E quando eu acabei o FTF, eu fiz algumas coisas junto, né? E acabando o FTF, eu fui fazer alguns cursos de extensão, né? Exatamente direito tributário. Aí eu fui para uma formação um pouco mais técnica. Mas a minha intenção era sempre estar na gestão, sempre estar colocando ali os advogados, colocando contador, colocando o pessoal para trabalhar junto comigo e me auxiliando naquilo que eu, né, quisesse implantar, que eu quisesse colocar, e me deixar ver o negócio como um negócio, né? Não me envolver tanto no operacional, né? E conseguir me deixar trabalhar o negócio, fazer o negócio realmente crescer. E deu certo. Eu acabei me tornando um empresário, um tributarista, né, de inteligência de negócio, com muito conhecimento, e assim, com todo respeito, até mais do que alguns advogados, assim, Sim. com muito respeito, muita, né, realmente muito respeito a eles, a contadores, e eu acho que eu acabei conseguindo ter um viés nessa área em que eu ajudo o próprio advogado e o próprio contador, né, junto com o cliente. Então a gente consegue ter ali um jogo de cintura, né, uma flexibilidade um pouco maior e discutir assuntos que às vezes são delicados e que por algum motivo, alguma das pontas poderia estar um pouquinho mais engessada, né, na solução, enfim, para entender, eu acho que o meu lado comercial e empresarial, ele ajuda muito, né? Então eu já fiz ponte entre advogado e cliente em situações que eles mesmos não conseguiam se entender e o advogado não conseguia explicar e o cliente não conseguia entender, né? Então, aquele negócio todo e eu acho que essa minha É. vivência, né, essa minha Não, experiência e muito me ajudou. provavelmente a forma que você se comunica com o seu cliente conecta, porque você não vai usar os jargões tão Não vou. engessados que muitas vezes um advogado vai usar, Pois é, não né? vou Então, porque eu tive do outro lado, então eu sei o que ele, claro, né, na medida do possível, o que ele quer ouvir. Ou pelo menos como ele encara, né, a situação. E é lógico que cada empresário que eu conheço, cada empresa que eu visito, ela tem um histórico diferente, sim. né? E alguma vez você já foi alguma objeção para algum cliente o fato de você não vir de uma formação jurídica ou contábil? Você já chegou Não, muito pelo contrário, muito pelo Você vê que contrário. interessante que é isso, né? Não, muito pelo E eu contrário. falo para o pessoal que a área tributária, muito embora quando eu comecei a falar isso, eu sofri muita retaliação, sofri de colegas, né, Letícia? Você não pode falar que, não, que o tributarista não pode, assim, não Pois precisa é, eu ser imagino, advogado. eu Né? imagino. Muitos colegas, assim, já advogados tributaristas muito renomados, muito bons, né, capacitados tecnicamente. Falaram, Letícia, você não pode falar, porque como, né, nossa área é extremamente... Só que a nossa área é democrática, né? O tributário, eu sempre falei, o tributário é uma área democrática, Sim, porque não é uma área que está... Porque se a gente só tiver com o olhar do direito tributário, é um olhar míope. Porque a gente tem que ter sim. o olhar do negócio. O que gira um negócio? Muitas coisas giram um negócio. E eu acho importante também, Letícia, o seguinte, eu nunca quis tomar o lugar do advogado, Sim, nunca quis pegar o lugar do contador, né? Na realidade, eu estou ali com uma esteira de produtos que são amparados por advogados, por contadores, então eu que estou com muitas uma vezes a gente está equipe trabalhando em conjunto, totalmente do meu claro. lado, né? Eu hoje tenho uma empresa, eu consegui ter sucesso em muitos trabalhos, então a gente conseguiu realmente crescer o escritório, e crescer que eu estou dizendo é, não é crescer só fisicamente, né? É crescer e poder se dar o luxo de ser uma boutique de negócios, né? Então hoje nós não precisamos
sair e escalar tanto, né? Não é o nosso objetivo, né? Sem ter que disputar espaço com nenhum deles, né? Tive uma reunião ontem, por exemplo, com um cliente, estava contador, advogado, e todo mundo falando a mesma linguagem, né? Então eu acho que Em prol do negócio do exatamente, cliente. sem desmerecer nenhum nem o outro, eu acho que Muito bom. é sempre uma parceria. Eu acho que no nosso negócio é importante entender a importância do advogado e do contador, muito importante, até porque eu acho que nós sempre dividimos o trabalho, sabe, as opiniões, as responsabilidades, a construção de uma solução, né? Então eu nunca tive problema, né? Eu acho que às vezes você vê uma outra pessoa te olhando um pouquinho torto, isso eu não posso negar, né? Mas faz parte, né? Não tem como, eu acho que Mas isso funciona assim. não vai vir do teu cliente. Porque você Não, já vai gerar uma conexão com o seu cliente primeiro, pela forma que você vai se comunicar, pela autoridade, pela segurança que você vai passar. Isso que vai contar para ele. Eu vou te falar, nenhum cliente na minha vida quis ver meus diplomas. pois é. Até porque tem muita gente com e não funciona, né? Então, também vamos falar que tem o outro lado, né? Então, Assim, a gente precisa ser realmente competente e sim, entender que a área tributária ela é uma área democrática e multidisciplinar. sim, Então, para eu entregar um bom trabalho, um trabalho completo, que vai auxiliar a inteligência do negócio do cliente, ou seja, aquele negócio crescer, prosperar, eu preciso ter pessoas com o conhecimento tributário em diversas outras expertises. Eu preciso ter o olhar do advogado tributarista, o olhar do contador sim, tributarista, o olhar do economista sim. para a área tributária. Então, eu preciso ter muitas visões assim, multidisciplinares para gerar o melhor resultado para o meu cliente. E a experiência, sabe, Letícia, como gestor, como empresário, ela faz com que a gente consiga conduzir o cliente para soluções que elas, às vezes, elas estavam na cara dele, né? Mas o fato de eu ter passado por isso é mais fácil de enxergar, às vezes, do que uma outra pessoa. Sim. Então, isso realmente, ela para o cliente é muito confortador, né? Porque às vezes ele me liga e fala, pô, Sérgio, eu estou com um problema, aqui e ali, como é que eu faço? Dentro daquele problema, eu sei quem do meu time eu vou movimentar, né? Eu sei quem é a pessoa Quem é a pessoa, que eu vou exato. colocar naquele trabalho. E tem que ser assim. Hoje eu tenho, dentro da minha estrutura de consultoria, eu tenho dezenas de pessoas que estão ali todos os dias olhando os meus clientes, mas eu tenho outras pessoas que estão fora do meu ecossistema também olhando muitas vezes os meus Sim. clientes, porque estão atendendo um cliente que precisa, de repente, de uma recuperação judicial, que eu não tenho essa expertise Sim. e não tenho essa equipe. Mas você tem alguém para indicar. Mas eu preciso alguém para trabalhar junto, porque eu vou olhar a necessidade do cliente. Exatamente. O cliente que precisa fazer um planejamento patrimonial, um planejamento empresarial, que é alguma expertise que eu não tenho dentro de casa, mas eu já vou ter o meu... A minha pessoa de confiança que eu sei que eu vou chamar e vai... E é assim, por isso que você falou que lá no início que você se espantou, como a gente compartilha e troca, porque a gente está precisando um do outro o tempo todo. E é nessa parte, Letícia, que eu acho que eu me encontrei muito pelo seguinte, eu sou um cara extremamente comercial. Então, quando eu estou num cliente, eu tenho nossa esteira de negócio, o escritório é voltado para 2 produtos, né, 3 produtos principais, mas você está no escritório, você está com o cliente ali, e às vezes ele tem necessidades que eu não atendo. Exato. Mas eu posso fazer uma parceria com quem atende, né? Então, essa veia comercial, ela puxa bastante negócio. Exato. E aí, o Sérgio, até porque a gente já está caminhando para o fim do nosso podcast, né? A gente poderia ficar falando várias coisas. Mas eu acho que é bom a gente falar, pegando até esse gancho, porque eu tenho muitos alunos fiéis, né? Que eu falo que são os meus bebês do tributário. Né? Eu falo, me sinto mãe de muita gente no tributário, porque eu peguei desde quando a pessoa não tinha nada, ou tinha muito pouco ainda do tributário, até quando eles são baitas, né, muito empresário na área tributária e que continua caminhando junto. E você é uma dessas pessoas, que você começou lá desde a formação, né? Você falou desde o FTF, Formação Tributarista do Futuro, aí a gente tem várias outras capacitações dentro do ecossistema que está dentro do FTF, mas depois você migrou para a mentoria, a gente migrou para uma nova fase do teu negócio, né? De esteira de serviço, parte comercial, parte de marketing. Sim.
Então a gente... E agora a gente também está numa nova fase, que é a fase do clube. Pois é, muito legal, muito né? gostosa. Então você também foi o nosso sócio-membro número 2. Pois é. Disputei lá e fiquei em segundo. Consegui o segundo. Nosso sócio-membro número 2 do TGH Club. Pois é. E que também é uma nova fase, né? É uma nova fase de maturidade como empresário, como dono de negócio, mas pegando essa questão da ambiência e das conexões, que eu acho que é muito importante. Então me fala, o que te trouxe, o que te chamou a atenção em relação à proposta do clube, o que te trouxe a comprar, você comprou a ideia quando ela estava ainda na planta, né? Foi. Ela estava na planta, a gente realmente... foi antes do lançamento oficial do TGH Club. Foi. Então me conta um pouquinho o que você viu e que talvez outras pessoas também possam se interessar, porque às vezes já estão nessa fase mais avançada como empresários, né? Da área do direito, da contabilidade ou consultorias mesmo. Eu acho, Letícia, que esse clube, na minha opinião, eu fui o segundo e ele já me trouxe muita coisa boa, né? Você tem ali uma troca de informação, você tem um conhecimento, você tem reuniões, você participa do grupo, quer dizer, ali você tem muita informação. Eu acho que essa ambiência ela faz total diferença, né? Ela poupa muitos caminhos, né? Porque você tem um time todo ali voltado para o clube, um time todo voltado para o que está acontecendo. De repente tem alguma coisa acontecendo fora do país que eu estou desconectado, mas o clube me conecta. Então eu acho que a diferença é muito grande. Nós tivemos o evento do clube não faz muito tempo e eu já tenho um monte de coisa que está acontecendo em função do clube, né? Então eu diria para você que no meu caso o maior desafio é realmente passar a fazer algumas coisas que eu não faço ainda e que o clube me dá oportunidade, né? Eu teria que estruturar muita coisa para chegar em alguns lugares que eu quero chegar. O clube já estruturou. O que, por exemplo, que você mentoria, tem? evento, né? De você ser um mentor, passar a ser visto também como Exatamente. um Apesar mentor. de ser um cara tímido e tal, eu gosto muito do comercial, mas falar é uma coisa que é difícil, eu reconheço, né? Falar para grandes público, para um público maior. E o clube tem isso pronto, né? Fazer parte de um livro, né? Então são situações que sozinho o caminho seria mais difícil. Sim, e Até porque eu não talvez tenho... até você ter esse direcionamento. Isso, eu não faço só isso, né? Então, quer dizer, você não tem... eu não sou uma pessoa da área educacional, por exemplo, então não é uma estrutura que eu tenho montado, né? Então, o clube tem, né? E ele com certeza vai facilitar muito o meu caminho. Eu já percebi isso, já tem facilitado. Então, eu acho que fazer parte do clube, na realidade, para mim é uma honra, né? E a ideia é justamente você construir a sua marca nesse mundão tributário, né? Então, assim, não só a sua marca junto aos seus clientes, mas deixar legado mesmo, deixar sua marca estampada. Um livro é uma marca estampada que é perene. É você ser visto como um mentor de outras pessoas que querem trilhar um caminho que você já trilhou e que a gente sabe que são caminhos tortuosos, né? Então, qual que é o papel do mentor? É justamente encurtar caminhos. Já passei, como você comentou lá, Letícia, você tinha me orientado a não fazer, eu fui lá e fiz e não deu certo. Cara. Por quê? Porque eu já tinha tido alguma experiência que de repente falou, não, Sérgio, não vai por esse caminho, vai por esse, porque é que você não vai quebrar a cabeça. Como por outros caminhos que você com certeza seguiu muito mais orientação do que desobedecer a orientação, tanto que os resultados são provas disso. Então, o papel do mentor é justamente encurtar caminhos, e o papel do clube é te posicionar a ter essa visão de deixar o seu legado no mundo. E a minha questão também, Letícia, assim, tem coisa que você tem necessidade de fazer, né? Então, às vezes as pessoas pedem para que eu participe de alguma palestra, enfim, então são situações que eu tenho que estar preparado para isso. Uhum. E o clube tem essa estrutura. Tem essa estrutura, porque é o nosso objetivo.
É cada vez mais colocar o colocar o holofote em vocês. E isso tem que ser o quê? A gente não fala que nós somos diamantes, né? É uma próxima lapidação do diamante, entendeu? A gente vai lapidando cada vez mais, mas é pressão. E como empresário, como comercial, como, né, profissional de uma forma geral, você também tem algumas situações que elas são difíceis de você se adaptar. Sim, sempre tem. Quando você está com um grupo de pessoas, né, que é o caso do nosso time hoje, eu me sinto muito mais à vontade, né? Então eu consigo transitar em alguns segmentos que talvez em outro lugar seria um pouco mais difícil, né? Então o clube ele me abre algumas portas para voar, né? Para voar, porque eu acho que tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa para acontecer. Então, estando preparado, estando no lugar certo, eu acho que tem mercado para todo mundo. Nosso mercado é muito grande. Acho que é você seguir o caminho correto, o sucesso ele vem, é consequência. Eu sempre gostei muito do que nós fazemos, porque quando você vê o resultado do teu cliente, isso é muito importante. Né? E esse nosso trabalho ele tem essa característica. Às vezes eu recebo um e-mail, né, um WhatsApp. Outro dia eu recebi um WhatsApp de uma cliente que me deixou muito emocionado, sabe, dizendo, pô, você foi um anjo na minha vida. Isso é muito legal, sabe, né? Vocês ajudaram muito a empresa. E você vê que tinha naquele WhatsApp toda uma mensagem realmente emocionada, né, de uma pessoa que nós conseguimos tirar de uma situação difícil, enxergou uma luz, né, no fim do túnel, e hoje está conseguindo trabalhar de uma maneira muito mais tranquila. Então Isso muito prazeroso. Muito legal. Isso é muito legal. Eu acho que eu sempre falo, seja quando eu recebo um depoimento de cliente meu da consultoria, porque nós trabalhamos com empresas que não estão organizadas, né? A gente leva o nosso maior diferencial quando a gente consegue ajudar a empresa a se reerguer, se organizar. Com certeza. A partir do nosso conhecimento tributário. Então, quando você vê essa transformação e muitas pessoas, né, carregam problemas empresariais no seu emocional. Sim. Eu tenho casos de clientes que realmente eles carregam problemas, assim, doenças emocionais por conta do negócio que tem muito problema. Sem tem negócios que são mais complexos para a gente ir ajudando, não é da noite para o dia, mas a gente consegue ver que cada dia a gente está indo por um caminho da resolução. E tem negócios que são mais tranquilos, vamos dizer assim, de resolver. Mas a cada depoimento de cliente que traz essa carga emocional, dentro do tributário, que aparentemente é uma área fria, né? Vamos pensar, uma área fria, não é? Diferente de outras áreas mais contato humano. Agora não, quando você trata dentro do tributário com empresas que realmente vêm de um histórico de desorganização ou, né, por inúmeros fatores que levam a um problema financeiro que pesa no ombro daquele empresário que vai ter que carregar para sua família, isso realmente traz uma carga emocional muito grande, a gente consegue resolver sem palavras, né? Quando assim, realmente faz tudo que a gente, né, faz a gente se encantar ainda mais pelo tributário. Eu acho que eu sempre falo assim, eu gosto, eu não me imagino fazendo outra coisa na vida. Você sabe que ontem, Letícia, eu vivi uma experiência muito interessante, eu não posso deixar de falar. Eu tinha uma reunião com um cliente, né, um cliente de fora de São Paulo, e é um problema que o cliente tinha, e nós tínhamos que resolver. Eu estou para resolver o problema com esse cliente desde um pouquinho antes do carnaval, então eu passei praticamente todos esses dias do carnaval lembrando da situação, da reunião, e ontem aconteceu essa reunião. E foi uma reunião muito interessante, porque a gente falou muito do problema, o cliente é uma simpatia, um cliente fora da curva, e no final da reunião, graças a Deus a reunião foi uma reunião muito boa, o cliente falou, Sérgio, posso te pedir uma autorização? Eu falei, claro. Eu posso encerrar a nossa reunião com uma oração? E aquilo realmente tocou bastante a gente. Eu estava ali com o meu grupo de advogados, estava com o pessoal, estava com os advogados lá também na reunião. Eu falei, olha, eu pensei que eu já tinha visto de tudo, né? Mas viver o que eu vivi ontem, de você ver um cliente agradecendo um resultado que ele teve, falando, olha, com o resultado que vocês me deram, eu comprei uma máquina, eu comprei um caminhão, né? E quero fazer isso, isso e isso, estou com essa situação agora na empresa, preciso resolver, mas eu sou grato pelo que vocês fizeram e queria encerrar essa reunião realmente com uma oração. Que então, legal.
eu acho que o que menos tem no nosso segmento, Letícia, é um segmento frio. Eu acho que o que nós temos que ter é conhecimento do cliente, empatia pelo cliente, isso é Sim, isso fundamental, é um né? diferencial. Eu não me canso de ver clientes falando. O grande diferencial de vocês é que vocês nos olham É, como humanos. Vocês trazem essa humanização no trabalho. exatamente. Você tem que ter, o time tem que estar ali, né, Essa totalmente cultura a gente tem que levar para conectado, o time, né? O time tem que saber exatamente, que o cliente ele tem uma dor e aquela dor tem que ser curada. Então, para que curar exatamente. aquela dor, a gente vai fazer o que for necessário para que a gente consiga tirar daquela situação, né? Tudo que tiver no nosso alcance Sim. e mais um pouco, às vezes a gente, né, É. a gente faz mais um pouco, Eu acho que a sempre gente, mais um pouco. a gente já inovou bastante na área Com tributária certeza, por com testar certeza. coisas para poder resolver a E situação do aí vem a cliente. inteligência do negócio, né, Priscila, que é o que eu sempre, desculpa, Letícia, que é o que eu sempre coloco com o meu time, né? Eu acho que e com os meus clientes, nosso trabalho é um trabalho muito baseado na inteligência do negócio. Então, é um trabalho diferenciado, né? É um trabalho diferenciado. Muito legal, muito bom. Eu estava com um cliente meu no ano passado e foi a primeira vez, porque hoje eu tenho meu modelo de negócio é muito voltado para atendimento online, né? Por mais que a Sei. gente esteja ali muito próximo dos clientes, a gente tem a barreira, Sim, né? A gente não está presencialmente. Mas eu tive a oportunidade de estar com um cliente meu presencialmente, conhecendo ele no ano passado, e ele estava justamente compartilhando isso. Falou, Letícia, eu jamais me imaginaria contratar um trabalho dessa envergadura sem nunca ter sentado cara a cara com o profissional. sim, Aí ele falou, só que foi uma situação, e ele fala, e é uma pessoa também muito espiritualizada, né? É, pastor de igreja, enfim. Aí ele falou, só que realmente quando eu sentei online para conversar com você, eu senti essa conexão, e é como se Deus estivesse falando, vai, sim, porque é o caminho. E é muito legal a gente ouvir isso do nosso cliente, né? Porque a gente estava lá celebrando uma etapa importante sim, da muito nossa legal. atuação ali. E ele falou, porque se fosse em qualquer outra situação, eu jamais teria fechado um contrato dessa envergadura sem sentar cara a cara para ver se você era real. Porque a internet tá cheio de Sim, tá cheio sim, de pessoas prometendo e não sim. Cheio entregando. de picareta, Cheio de infelizmente, né? pessoas. E olha que ele tinha passado por um histórico de ter caído numa grande fraude, mesmo tendo estado cara a cara com um Sim, profissional. sim, E ele falou, jamais imaginaria, mas realmente ele falou, foi uma coisa de Deus, porque é inexplicável. Eu jamais teria tomado. E o filho dele que estava, que é o sucessor da empresa, ele falou, realmente, a gente ficou espantado quando ele tomou essa decisão, porque não seria o normal. O normal seria, ele falou, não, então vem até mim, vamos conhecer, sim, vamos ver. sim, E E foi muito legal, porque depois, nossa, um cliente muito querido, muito cativo, a gente tá fazendo vários outros projetos em comum, colocou todo o time dele para fazer o nosso MBA também, tá capacitando todo o time dele na área tributária, muito bacana, a gente tá fazendo agora o trabalho de governança da reforma, então é muito legal ver quando vê esse resultado que a gente consegue levar para as empresas e como é importante a gente ter isso muito arraigado a nós, né, que o que a gente sim. quer é olhar o negócio do cliente e fazer com que aquele negócio cresça a partir de inteligência mesmo, né? E eu acho que depois, à medida em que a gente aprende, que a gente constrói o nosso negócio, como nós construímos, você passa a ter essa visão, né, de aplicar tudo que a gente aprendeu, tudo que nós vivemos no dia a dia de uma forma diferente. Então eu acho que isso faz total diferença. Às vezes uma colocação nossa para o cliente vai mudar tudo aquilo que ele vinha fazendo, tudo aquilo que ele precisa fazer, né? E um trabalho sempre muito honesto, muito justo, muito sincero. Eu sempre falo para o meu time que nós temos que. Uma coisa que nunca pode faltar no grupo, no time, é a verdade. Uhum, Então, o cliente tem que saber sempre a verdade, tem que trabalhar com isso. E às vezes, para ele é uma situação difícil, às vezes tem coisas que é difícil você passar para o cliente, uhum. porque, né, às vezes, quantas vezes a gente tem um cliente que está ali, o empresário, a esposa, né, e você tem que mas falar, olha, a situação realmente está complicada, mas nós temos uma saída, nós temos um caminho, né? Ele pode ser um caminho às vezes um pouco mais distante,
um pouco longo, mas vai chegar ao fim. A partir do momento, eu sempre falo para os meus clientes o seguinte: o primeiro passo é hoje. Vamos começar, vamos mudar, vamos fazer uma coisa diferente. E aí volta no início da nossa conversa. Como eu tive negócios, como eu vivi isso, eu sei que basta começar. Né? E quando você tem um time do outro lado te apoiando, sabe, colocando você ali no caminho, sabe, te conduzindo da melhor maneira, realmente você vai resolver. E acho que o que o FTF forma, o que a mentoria forma, né, são pessoas com essa condição, né, são pessoas com essa visão. Então você consegue analisar um cenário de forma diferente, né, e depois com um time estruturado. Hoje não dá para abrir mão também de bons sistemas, né, também foi uma coisa que eu sempre tive, sempre fiquei muito amparado em sistemas. Eu acho que a diferença é muito grande. Muito grande. Então, eu nunca deixei de ter. Eu acho que nós vamos entrar aí num futuro agora de uma reforma tributária onde os dados são muito importantes. Então, essa questão E os ela sistemas são essenciais, né? A gente também já estava... Sempre falei de tecnologia, né? Uma coisa que Sim. desde sempre, acho que... desde acho que do impostômetro, que foi a primeira ferramenta tecnológica que a gente teve, por mais que era uma tecnologia mais, naquela época, ainda mais simples, né? A gente sempre vem acompanhando a volumetria de dados, e dados para analisar em quantidade, a gente tem uma limitação como ser humano, né? Ou Sim. demoraria muito tempo, e algo que realmente a tecnologia está aí para nos ajudar. E agora você falou muito bem, questão da reforma tributária, e está vindo num bom contexto, no contexto que a inteligência artificial está cada vez mais acessível a nós e cada vez mais fácil da gente a gente manusear. Sim. Não só o acesso, mas o manuseio dela está cada vez mais arraigado no nosso dia a dia e precisa estar cada vez mais, né? A gente tem... Hoje é mais uma skill que a gente tem que estudar diariamente, sem né? dúvida. Como que a gente pode usar a inteligência artificial ainda mais nos nossos negócios, nas nossas entregas. E é justamente por isso que a gente trouxe também, né, o próprio Tintax, a gente estava conversando antes, que é a nossa ferramenta para poder cada vez mais, a gente com a nossa visão, nossa metodologia, nossa ideia do que é inteligência de negócio e como a gente tem que entregar isso para os clientes, para poder materializar isso de uma forma mais rápida, né, e mais assertiva, porque entregar para a máquina fazer a extração e análise de dados é muito mais assertivo do que a gente ficar dependendo da análise humana. Exatamente. Não, e também tem uma coisa muito interessante que a gente vive, que às vezes o cliente está um pouco adormecido para o assunto. A partir do momento que você consegue fazer com que ele se engaje, ele quer o resultado rápido. Sim. Né? Então, peraí, realmente o que você está falando tem sentido. Eu tenho que me mexer, já vou mexer com o time, com a equipe, e se nós não trouxermos um resultado rápido, aquilo pode até acabar frustrando o cliente. Né? E hoje nós temos, né, Tintax, que é uma excelente opção. Hoje, para a questão de análise agora, nos anos de transição da reforma, pós-reforma, e é muito legal porque ele é uma ferramenta de inteligência de negócio. Exatamente. Ele é uma ferramenta só técnica, então ele analisa compra, todo o cenário de compras, todo o cenário de venda comercial, por região, por NCM, por CFOP, classifica, traz todas as classificações, qual que é o regime hoje, como que vai ficar classificado na reforma, qual que vai ser o impacto, quanto que vai aumentar no custo. Porque é muito uma visão de negócio, né? Vai muito além da nossa visão técnica tributária. A nossa visão técnica tributária ela é importante para levar o dado mastigado e já masterizado para o cliente tomar decisão. É isso que a gente tem que fazer. E é muito legal quando você está numa reunião e o cliente fala, pô, preciso fazer isso. Eu falo, olha, meu sistema faz. Eu tenho isso, não, nós fazemos. Então, você acaba tendo ali um leque realmente de produtos, né? Um leque de entrega para o cliente dentro de um sistema. Então, e que facilita muito a nossa vida, né? Então, foi uma das coisas é uma das coisas que eu vejo como um excelente investimento. Eu não abro mão disso no escritório, a gente vamos sempre caminhando e colocando o que tem de melhor, de mais moderno, porque ajuda, né? Eu acho que faz parte. É isso aí, muito bom, Sérgio. Sérgio, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, você tem
Qual que é a melhor forma de entrar em contato com você? Olha, é até difícil essa questão, você me pegou, eu não sou muito de rede social, por incrível que pareça, né? Eu posso passar depois, deixar meus contatos aí para a gente poder conversar. A gente vai deixar então na descrição do vídeo para quem Isso, quiser isso. entrar. Ainda não é de rede social, mas estamos trabalhando nisso, né? Porque Pois é uma das coisas que eu venho trabalhando com você, né? Eu até vou falar o que eu fiz de errado na época, rapidamente, é que a gente estava falando sobre escritório físico e na época eu queria montar escritório em todo lugar. E a gente conversou sobre isso. Eu falei para você, não, eu estou em São Caetano do Sul, mas vou montar um escritório em São Paulo. E realmente a questão de ir e voltar não deu certo. Eu falei, nossa, a Letícia falou eu tanto lembro para dessa não lembra conversa. dessa fase? Pois é, foi isso. Mas também estou um pouco mais aberto agora a essa questão das redes sociais, né? E estamos trabalhando isso. Ah, né? Vai ter ainda. Mas você quer ter um posicionamento de mentor, meu querido? A rede social tem que estar Pois bem é, alimentada. não tem como fugir disso, né? Não tem Não, mas eu como. já te confesso que eu já tô melhorando. Não, vamos trabalhar, vamos começar Vamos a trabalhar. destravar essas chaves aí, né? Vamos sim. Lapidar esse ladinho aí mais. Pois é, vamos fazer isso Com sim. mais intensidade, com um pouquinho mais de pressão. Eu acho que um pouquinho mais de pressão tá resolvendo, tá indo. Mas muito bom, Tá Sérgio. bom? Obrigada pelo teu tempo, por estar aqui Obrigado compartilhando a a sua você. história. Com certeza inspira outros profissionais que, de repente, não estão na área tributária, não estão no clássico da área tributária, né? E acho que Pois é um caminho muito distante para poder adentrar e colher os resultados. E você é prova viva de que isso não é uma realidade, que o que precisa é realmente intenção, né? Vontade, Sim, estudo, capacitação sim. e colocar a mão na massa, né? Não tem... Eu acho que é possível. É muito possível. Eu acho que indo pelo caminho correto, dá muito certo. Dá muito certo. Tem quanto tempo que você está na área tributária? Minha trajetória total eu já tenho uns 15 anos. Já vai aí para uns 15 anos. Bastante tempo Eu, já na de realidade, eu estrada. fiquei durante muito tempo com outros negócios Em paralelo. em paralelo, mas eu posso te dizer que há mais ou menos uns 10 anos só com a área tributária. Só com a área tributária. Abri mão de todos os outros negócios. Muito legal. Muito E bom. não me arrependo. Muito bom. E vamos ter outras conversas mais pra Vamos. frente, Gostei né? bastante, acho que me ajudou bastante. Gostei muito, te agradeço pela oportunidade e também acho importante dizer que essa minha trajetória ela se deve muito a você. Ah, que Eu te bom. Fico agradeço feliz, muito honrada. porque eu sei o quanto eu te dou de trabalho, o quanto eu dei de trabalho para você nessa Eu falo que trajetória. os meus mentorados que me dão mais trabalho são os que mais têm resultado, então não tem problema. Não tenho mesmo. É o papel do mentor, inclusive, Te esse, né? agradeço muito aí a oportunidade. Muito bom. E você que nos acompanhou, quer conhecer mais sobre os nossos programas de treinamento, nossa formação, mentoria, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, vai ter um presente para você também aqui na descrição. E nossos episódios acontecem sempre às sextas-feiras, às 13 horas. Te espero no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.